Ela perguntou aqui, boa tarde. Ninguém observou que o Marçal sai da bancada e faz um sinal assim com a cabeça, e aí o assessor desfere o soco? Quem pergunta é Helena Caramico. Pois bem, Helena, a equipe de Ricardo Nunes observou e é com essa informação que a gente começa o radar das eleições para vocês. Gente, está lá na home do UOL, a gente está trazendo a informação de que a equipe de Ricardo Nunes desconfia, está reunindo evidências de que o soco deferido pelo assessor de Pablo Marçal, Nayel, alguém me corrige se eu estiver falando o nome errado, Nayel Medina, no chefe da campanha de Ricardo Nunes, no marqueteiro Duda Lima, pode ter sido premeditado. Quais são os indícios, por enquanto, que a campanha tem disso? Duda Lima teria sido filmado durante praticamente todo o tempo ali do debate. Ele ficou todo o tempo sendo filmado por alguém no celular que o estava provocando. Inclusive tem um vídeo que Marçal usa como justificativa para o que ele chama de legítima defesa, em que Duda Lima aparece rindo e depois tenta pegar o celular do sujeito, que a campanha de Nunes afirma que é fake, que foi editado. Esse vídeo aí, tá vendo? Em que ele tenta pegar, eles dizem que sim, a cena de tentar pegar aconteceu, mas que não foi exatamente desse jeito, que depois Duda Lima vai até o prefeito, diz para ele ficar calmo e só depois ele recebe o soco. A gente ainda não tem esse vídeo na íntegra. Outra evidência, outro indício que a campanha diz estar reunindo é exatamente o que a Helena observa aqui, que Marçal teria feito um gesto com a cabeça para o assessor antes dele deferir o soco. E que depois que acontece o episódio da agressão, o Medina vem, se refugia atrás do prefeito Ricardo Nunes, fica olhando para a equipe e faz um gesto também, um sinal ali, levantando a sobrancelha para aí o time de Marçal. Isso tudo juntando, claro, com o bate-boca que já tinha acontecido entre Nunes e o Marçal antes do debate, um bate-boca provocado por Pablo Marçal. Muito bem, reunindo todos esses indícios, o que a equipe está fazendo? Eles já entraram com uma medida protetiva contra o Medina para mantê-lo afastado de Duda Lima. Eles agora estão pedindo à polícia para investigar esses indícios. Se a polícia abrir uma investigação, eles vão pedir à equipe jurídica do prefeito para estender essa medida protetiva para toda a equipe de Marçal, inclusive o próprio candidato. Se a justiça conceder isso, aí, Andressa e Carla, a gente vai ter um nó nas mãos dos organizadores dos próximos debates. Estamos falando da Rede Record, da Folha e do UOL, de nós mesmos e da Globo. Porque aí, se a medida protetiva for estendida, nós não poderemos ter Marçal e o chefe da campanha de Nunes no mesmo estúdio, no mesmo ambiente. Vai ter que ser encontrada outra solução. Ou você coloca Marçal num outro estúdio, ou você simplesmente não o convida. Lu, tô chamando aqui a nossa editora-chefe. Nós temos a sonora do prefeito falando sobre premeditação ou ainda não? Ainda não, mas nós vamos ter, porque o prefeito Ricardo Nunes falou sobre isso hoje mais cedo, quando estava ali com os repórteres. Estamos aguardando chegar. Andressa, quero te ouvir sobre isso. Que baita confusão, hein? Será que foi tudo armado mesmo? Olha, muito provavelmente aí pelos indícios, né, que o Pablo Marçal vem dando já desde o início da campanha. O Pablo Marçal, nesse episódio especificamente, me parece que o Pablo Marçal já está vendo que está despencando nas pesquisas, porque a rejeição dele ainda é muito alta, né, e ainda é muito alta, não, está crescendo a cada momento, e quem tem rejeição alta é muito difícil que vá para o segundo turno ou que vença a eleição. Então, me parece que o Marçal já está armando aí, na verdade, uma própria desculpa para o desempenho que ele vai ter nas urnas agora no dia 6 de outubro. Então, ele vinha bem aí, ele foi realmente um candidato
que surpreendeu, que fez uma campanha mais disruptiva, voltada muito para as redes sociais. Isso funcionou até um determinado momento, mas depois cansou o eleitor, né? É o que a gente está vendo aí com as pesquisas, né? Com esse índice alto ainda dele de rejeição, com as mulheres, né? Com várias camadas aí do eleitorado. Então, se foi premeditado, é lamentável, isso já fez com que o Marçal hoje não saísse, né? Ele tinha hoje um compromisso, né? Uma sabatina, ele não participou, ou seja, se prejudicou alguém foi a campanha dele e o debate eleitoral de São Paulo, né? A gente está falando da maior cidade do país, que tem o maior orçamento do país, é sobre isso a eleição, e a gente tem um candidato que poderia trazer as suas ideias, você concordando ou não, né? Ele é um candidato da extrema-direita, ele tem ideias que nem sempre são aceitáveis por uma parcela do eleitorado, mas a democracia, ela favorece isso, né? Acho que tem uma responsabilidade aí, Raquel, dos partidos políticos que não fazem nenhum tipo de filtro para poder lançar os seus candidatos, e também uma responsabilidade do próprio candidato, né, com o processo democrático do país. Então, pode ser que tenha sido premeditado, isso não é algo muito ilógico aí, em se tratando de Pablo Marçal, mas se foi um outro tiro no pé ou uma estratégia mesmo para justificar uma derrota eleitoral que está se aproximando. Carla, e se essa medida for estendida, essa medida protetiva, qual é a solução que pode ser encontrada pelos veículos? E aí vamos colocar que a imprensa está nesse embate consigo mesma já faz tempo, né? Convida ou não convida Pablo Marçal? Porque ele não tem representantes no Congresso, a imprensa não seria obrigada a convidá-lo. Por outro lado, ele tem um percentual de votos expressivo nas pesquisas. Ele representa uma fatia expressiva do eleitor. Tem uma fatia expressiva do eleitorado que faz um discurso que a imprensa só ataca Marçal, só persegue Marçal, que não aceita a candidatura dele. Como que os veículos podem se virar nisso se houver uma medida protetiva da justiça? Raquel, é um debate que eu sei que está sendo feito na casa até por conta do nosso debate do dia 30 e é um debate realmente muito delicado. Eu acho que a gente tem que escalonar o que é prioritário em encontros como esse. A gente está falando de um ambiente democrático, né? Então, a democracia pressupõe a harmonia aí nessa convivência. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar na segurança dos candidatos. E a gente tem visto, infelizmente, uma escalada da violência nesse aspecto. Como você falou, tem a questão da legislação, que ela precisa ser levada em conta. O Marçal não tem representatividade no Congresso, de fato, tem um percentual importante aí nas pesquisas de intenção de votos. A campanha da Tabata, por exemplo, está fazendo aí um apelo, eventualmente, para ela poder aparecer nesses debates, que no nosso caso serão 3, né, convidados, mas eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, porque é preciso garantir aí a segurança dos candidatos, dos colegas, né, que vão tocar o debate. E porque o que a gente viu ontem, a gente pensa que uma semana atrás era uma cadeirada, né? Depois é um soco na cara. Então, assim, é uma escalada da violência muito complicado. E o Marçal, eu também ouvi da campanha do Nunes e também ouvi um pessoal um pouquinho do Boulos falando sobre o modus operandi do Marçal ontem, que ele estava com aquela suposta nova roupagem, né? De alguém mais controlado. Mas ali no final, ele deixa para o final essa provocação um pouco mais assertiva. Tem gente que acha que ali, na hora, o mediador poderia ter deixado ele terminar de falar e não haveria confusão, enfim, achou que o clima esquentou no final porque os ânimos de todos ali acabaram esquentando um pouco. Mas, de fato, a gente vê como ele é de estrategista, e ele mesmo, né, Raquel? Você revelou aqui que depois da cadeirada ele não precisaria usar a ambulância e usou para uma encenação. Então, a gente está diante de um desafio novo da nossa própria democracia, né? De mostrar que há um candidato que não sabe, aparentemente, jogar com as regras do jogo. Ontem, o Tramontina falava para ele, olha, aqui são as regras e o senhor assinou. E aí ele faz um silêncio constrangedor, que daí a gente já sabe que ele faz aqueles cortes para a internet, né? Faz o silêncio para o corte na internet, como se ele estivesse sendo censurado, e aí depois ele vem e faz uma fala ainda provocativa para acabar
e aí o entorno dele também é contaminado, né, Raquel? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa questão do entorno também do Marçal é um entorno, como colocou aí, enfim, a vítima dessa vez foi o Duda Lima, né, o marqueteiro e coordenador ali do Nunes, mas eu estava falando com o pessoal da campanha do Datena, por exemplo, eu estava falando há pouco, e eles estavam falando que realmente os assessores do Marçal ficam provocando no bastidor, né? Do pessoal da Tabata também falou que eles ficam colocando a câmera na cara das pessoas, que ficam provocando, que ficam falando. Então, assim, é um ambiente que talvez essas pessoas, de fato, não estejam preparadas para trabalhar e para um pleito democrático. Enfim, em relação à casa e às outras emissoras, eu acho que é preciso uma reflexão e um debate amplo e principalmente em relação à segurança, porque a gente não pode permitir, a gente não quer vir aqui ter que falar que essa tragédia vai sendo aumentada, né? Porque é isso, é uma cadeirada um dia, um soco o outro, aonde a gente vai parar desse jeito. Onde a gente vai parar. E Andressa, sim, a gente demonstrou aqui no UOL, fomos os primeiros a dar, que Marçal simulou aquela cena na ambulância, né? Que depois da cadeirada ele entra na ambulância e simula ali, tá com uma máscara de oxigênio, tá passando mal, e ele mesmo depois disso falou, eu não precisava de nada daquilo, eu podia ter ido correndo pro hospital. Então ele normaliza a mentira. Mas vamos olhar um pouquinho pro outro lado? Se você reparar no debate do Flow, e tem bastante gente falando isso aqui no nosso chat, o mediador deixou o Datena falar até o final, no momento em que ele estava atacando o Marçal, fazendo ali uma série de críticas a ele, envolvimento com o PCC, várias acusações contra ele, e no final deu uma advertência contra o Datena. Marçal pediu um direito de resposta, agora eu não me recordo se foi negado ou se foi aceito. Naquele momento em que o Marçal falava e atacava o Nunes e atacava o Datena, o mediador o interrompeu. E ali ele reclama muito. Eram os momentos finais do debate. Ok, Marçal poderia ficar com a palavra final, mas o debate poderia ter corrido mais um pouquinho e visto se alguém queria um direito de resposta, para não deixar que ele finalizasse ali, né? Os outros candidatos poderiam ter um direito de resposta. Será que foi uma injustiça ali, nesse ponto específico, Andressa? Olha, Raquel, acho que o mediador ele é o dono ali do debate, né? Então ele tem todos os elementos ali, ele está ouvindo coisas que às vezes a gente que está assistindo não está ouvindo, né? Tem todas as provocações ali. Eu acho que o erro aí foi realmente da equipe do Marçal, até que se prove que ele tem envolvimento nisso, né? A gente pode dar aí esse direito à dúvida a ele, se ele participou ou não, mas o fato é que até agora ele não soltou uma nota dizendo que ele não compactua com o comportamento do seu assessor, pelo contrário, ontem ele gravou um vídeo, né, no calor do momento, em que ele instiga ainda mais as pessoas a irem para as ruas é, esse extremismo todo, né, essa violência aí no debate, isso é muito instigado por ele. Então, realmente, como é que vai ser se o Marçal ganhar a eleição, né, e tiver uma negociação ali com a Câmara de Vereadores, se ele não concordar, ele vai dar uma cabeçada no vereador que está ali na Câmara, porque não concordou com a ideia dele, ele vai propor o fechamento da Câmara. Então, assim, acho que o debate também nos coloca, além das ideias que os candidatos apresentam, como que esse candidato vai se comportar em momentos de tensão, em momentos de pressão, porque a gente viveu aí recentemente uma pandemia, né, em que as pessoas estavam morrendo, era preciso tomar atitudes, decisões, e ter uma capacidade de diálogo, né, para você conseguir passar por uma crise dessa. Então, você que está assistindo esses debates, também veja, eles falam muito ali, né, inteligência emocional, né, a pessoa não teve isso, um quando jogou uma cadeirada, o outro quando estimulou uma agressão, isso tudo vai fazer parte do comportamento do prefeito que você vai escolher para governar a cidade nos próximos 4 anos. Então, é muito complicado, né, nesse momento, a gente fazer uma avaliação sobre se ele deveria ter concluído ou não a fala. Eu acho que ele não deveria ter feito o que ele fez. Infelizmente, ele desrespeitou ali o mediador do debate, né, o Tramontina, e isso acabou levando para uma agressão ali lamentável. Vamos lembrar, gente, que a gente teve tinha sangue, né? Dessa vez tinha sangue na cadeirada ali, teve
são violências políticas que estão sendo cometidas ali a todo momento, e dessa vez com essa imagem aí de uma pessoa ensanguentada. Foi muito grave o que aconteceu, muito séria, muito lamentável aí.